Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Marilene Barros e hoje eu vou estar trazendo uma linda história para vocês. A história da Páscoa. E ela é contada em duas fases. A primeira, ela vai acontecer lá no Velho Testamento. E a segunda, ela vai acontecer no Novo Testamento. Então, vamos orar para começar a historinha? Feche os olhinhos. Papai do céu, obrigado por mais um dia. Perdoa os meus pecados, abençoa a minha casa e a minha família. Eu te peço e te agradeço. Amém. Então, crianças, eu vou contar essa história de uma maneira bem simples, mas bem objetiva, tá bom? Então, eu vou começar com a história da Páscoa do Velho Testamento. E ela está escrita na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Depois você manda a mamãe ler para você, tá bom? Sabe por que aconteceu essa história da Páscoa lá no Velho Testamento? Porque há muitos séculos atrás, no Egito, morava um rei chamado Faraó. E esse rei, ele era muito malvado. E também lá no Egito morava o povo de Deus, os hebreus. E eles eram escravos do Faraó. Eles trabalhavam noite e dia para fazer pirâmides para o Faraó e também para construir, fazer tijolos. E eles não tinham salário, eles moravam numa vila bem pobre. Só que eles, os escravos que eram os hebreus, os evangélicos, eles oravam dia e noite falando para Deus mandar alguém para libertá-los daquela escravidão, das mãos de Faraó. E Deus ouviu a oração dele. Um dia, Deus usou Moisés. Moisés era o escolhido para tirar o povo hebreu do Egito. Então, certo dia, Moisés estava no Monte Sinai e de repente Moisés escutou a voz de Deus numa árvore. E ele viu aquela árvore pegando fogo e a voz de Deus dizia assim para Moisés: Moisés, eu preciso que você vá para o Egito, libertar o meu povo da escravidão, da mão de Faraó. Deus ouviu a oração daquele povo. Moisés foi o escolhido para tirar o povo de Deus do Egito. Então Moisés obedece à voz de Deus. Moisés vai lá para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele vai falar com Faraó, lá no palácio. E ele fala assim para Faraó: Faraó, o Deus dos escravos quer que você os liberte. Deixe os escravos ir, sair do Egito. E Faraó olhou para a cara dele, deu risada e falou: quem você pensa que é? Eu não vou libertar ninguém. E Moisés disse mais uma vez: deixa o povo de Deus ir embora do Egito em paz. Liberte-os da escravidão. E o Faraó falou: afinal de contas, eu sou o rei aqui no Egito. Aqui no Egito é eu que mando. E eles não vão embora. Eles ainda têm muitas pirâmides para fazer para mim. Aí Moisés insistiu mais uma vez: liberte o povo, Faraó. Deixe o povo de Deus ir embora. E Faraó falou assim: eu não vou libertar ninguém e já falei. Aí Moisés falou: por causa da sua desobediência, Faraó, Deus vai castigar o Egito. Então Moisés saiu da presença do rei Faraó. E nessa hora, crianças, Deus começa a castigar o Egito. Deus manda então 10 pragas no Egito. E aqui estão elas. A primeira praga que Deus mandou foi que toda a água do Egito se transformasse em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. A terceira praga foi a praga dos piolhos. A quarta praga foi a praga das moscas. A quinta praga foi que todos os animais pegou uma doença e morreram. A sexta praga foi que nos egípcios houve muitas feridas no corpo deles. A sétima praga houve chuvas de pedra e de granizo. A oitava praga foi que os gafanhotos invadiu a plantação. A nona praga foi que no Egito houve uma escuridão de 3 dias. E a 10ª praga foi o anjo da morte que entrou na cidade do Egito. Só que quando o anjo da morte
ia entrar na cidade do Egito, Deus mandou o povo de Deus pegar um carneirinho. E o sangue desse carneirinho era para eles colocar na porta. Porque quando o anjo da morte passasse na vila dos hebreus, ele não ia entrar. Porque na porta dos hebreus ia ter o sangue do cordeiro. Mas quando o anjo entrou lá na cidade, que o anjo da morte não viu o sangue do cordeiro na porta dos egípcios, o anjo da morte entrou lá. E houve morte, houve muita gritaria. Os filhos dos egípcios morreram. E essa praga está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 11 e versículo 12. Então, criança, nessa hora estava tendo muita gritaria no Egito, porque os filhos dos egípcios morreram. Todas essas pragas aconteceu por causa da desobediência do faraó, que ele não queria libertar o povo de Deus. Mas na casa dos hebreus, dos escravos, nenhuma praga entrou, porque o Deus lá do céu protegeu eles. E o Deus lá do céu até hoje protege eu e você também. Então, crianças, nesta hora, Moisés chama todo o povo de Deus para fora. Povo de Deus! A 10ª e última praga já acabou. Agora vocês peguem tudo que vocês puder, porque é agora, neste momento, que nós vamos sair do Egito. Então, crianças, Moisés foi na frente e 2 milhões de escravos atrás de Moisés. Eles foram andando, estavam cada vez mais longe da cidade do Egito. E nessa hora, o faraó fica irado com Moisés. O faraó então chama todos os seus exércitos e fala assim para os seus exércitos: vão atrás daqueles hebreus e matem todos. Então, crianças, Moisés já estava chegando na frente do Mar Vermelho e ele disse: meu Deus, na minha frente está um mar, o que eu vou fazer para atravessar? E ele olha para trás e lá longe ele vê o exército de Faraó vindo. E ele fala: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Deus fala: não tenha medo, Moisés. Pegue o cajado que você está na mão e coloque sobre as águas. Então, crianças, Moisés pegou o cajado e colocou nas águas. E o mar se abriu dos dois lados e no meio formou uma terra seca. E Moisés começou a atravessar com o povo de Deus. Quando a última pessoa do povo de Deus passou, o exército de Faraó estava entrando no mar também. E Deus falou: Moisés, pega o teu cajado, coloque sobre as águas de novo. Moisés colocou. Quando ele colocou, as águas do mar se fechou. E as águas do mar engoliu todo o exército de Faraó e eles morreram. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Com Moisés e os 2 milhões de evangélicos que atravessou o mar? Eles foram livres, eles estavam livres do faraó, eles estavam livres agora da escravidão do Egito. Agora eles eram um povo feliz, estava livre para adorar a Deus. E Deus mandou Moisés falar para todo aquele povo que eles nunca deveriam esquecer do que Deus fez por eles. E que o que Deus fez por eles tinha que ser contado de geração em geração. E essa história é contada até hoje e é lembrada até hoje. E olha quantos séculos já foi. Então, meus amores, a Páscoa do Velho Testamento é isso. É a libertação dos escravos lá no Egito. E quem Deus usou para libertar o povo dele? Quem foi o escolhido para libertar o povo do Antigo Testamento? Foi Moisés. Moisés foi o escolhido para libertar os hebreus da mão de Faraó. Oh, glória a Deus! E depois que Moisés atravessou com o povo de Deus o Mar Vermelho, que eles chegaram numa nova terra, o povo de Deus foi se multiplicando, se multiplicando. E Deus usou muitos profetas da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Deus usou muitos profetas da Bíblia falando que agora não precisaria mais de um cordeiro, de um sangue de um animalzinho para dar vitória ao povo. Não. Agora Deus falou que ia vir que ia ser um cordeiro que ia descer do céu, que ia nascer na barriga de uma mulher. E a mulher escolhida foi Maria. Maria morava numa vila de Nazaré.
lá em Jerusalém, um país muito longe, e ela ia casar com José. Certa noite, um anjo do Senhor, chamado Gabriel, apareceu para Maria e disse assim para Maria: Maria, não tenha medo, pois você é agraciada. Deus escolheu você para ser a mãe de um menino. E Maria falou: hã? Eu vou ser mãe? Sim, Maria. Você foi a escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. E ele se chamará Jesus. Então, crianças, agora é a Páscoa do Novo Testamento. O tempo passa. Maria, então, ela fica grávida do Espírito Santo, obra do Espírito Santo. Deus permitiu isso, porque Deus, ele permite todas as coisas. Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida, então ele permite tudo. Então Maria agora vai ser escolhida para ser a mãe do Salvador, que chama Jesus, o Cordeiro que estava descendo do céu. Então, crianças, o tempo passa. E sabe quem nasce? O bebê chamado Jesus. Nasceu numa linda manjedoura, no meio dos animais. E o tempo passa, meus amores. E esse bebê foi crescendo. Esse bebê aprendeu a andar, aprendeu a comer. Depois ele brincou na vila onde ele morava. Quando ele cresceu, ele se tornou uma pessoa do bem. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas, curou, libertou, salvou, ressuscitou. Sim, Jesus só fazia o bem. O tempo passa e Jesus agora, ele fica adulto. Quando Jesus, uma certa vez, volta para Jerusalém, agora ele já era um adulto. E lá em Jerusalém tinha homens que não gostavam de Jesus, porque eles tinham medo que Jesus ameaçasse eles. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele era bonzinho. E esses homens fizeram de tudo, até que um dia eles conseguiram prender Jesus. Colocaram Jesus numa cadeia. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele não olhou para isso. Jesus, quando ele tinha 12, 13 anos, ele sabia que um dia ele ia ter que morrer por todos nós, porque agora ele era o Cordeiro Pascual. Jesus, ele era o Cordeiro Pascual, que ele ia vir agora para salvar a humanidade do pecado. Então, Jesus, ele não ficou triste porque ele foi preso. Ele sabia que ele ia morrer por todos nós. E quando estava chegando a festa da Páscoa, soltaram Jesus da prisão e levaram ele diante de uma multidão e colocaram ele com um outro preso junto. E aquele homem ruim, chamado aqueles homens, né, de Jerusalém, os soldados, aqueles homens malvados, falaram assim para a multidão: quem que vocês querem que a gente solta? Esse Jesus que vocês tanto falam ou esse aqui, o Barrabás? Barrabás sim era um ladrão, era um bandido, mas Jesus, ele não era. E a multidão gritou, a multidão que não tinha Deus, que não era evangélica, a multidão que era ruim, gritou: solta Barrabás e crucifica esse Jesus. Então o povo de Deus chorou e falou assim: não, não crucifica Jesus. Porque Jesus não merecia, criança, ser crucificado. Porque ele era uma pessoa muito boa. Ele só fez o bem, ele curou aquela menininha, filha de Jairo. Ele curou o cego Bartimeu. Jesus fez muitos milagres, ressuscitou Lázaro. Jesus expulsou demônios, ele ressuscitou. Ele era uma pessoa que só fazia o bem na terra. Ele não precisava ter morrido, mas ele sabia que ele tinha que morrer porque agora ele era cordeiro e o sangue dele que ia perdoar a humanidade de todo o pecado. Então aqueles homens malvados pegou o meu Jesus, o nosso Jesus, e colocou ele, sabe na onde, crianças? Numa cruz. Colocaram o nosso Jesus numa cruz. Jesus não merecia. O povo que seguia Jesus, inclusive a mãe dele, e toda a multidão chorava, porque viu Jesus lá, o Cordeiro que veio ao mundo, que andou nesse mundo e só fez o bem. Agora ele derrama o sangue dele para que esse sangue derramado pudéssemos nos alcançar e nos perdoar de todo o pecado. Então, crianças, Jesus abaixou a cabecinha e falou: Pai,
Ele estava falando para Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Então o cordeiro que nasceu na barriga de uma mulher, que andou nesta terra, agora está morto. Foi preciso ele morrer para que o sangue dele perdoasse os nossos pecados. Aí, meus amores, sabe o que aconteceu? Pegaram Jesus, pegaram ele e colocaram ele, sabe na onde? Num túmulo. Colocaram o nosso Jesus num túmulo, crianças. Um túmulo bem grande. E colocaram Jesus lá dentro. E a Páscoa estava chegando. Depois de 3 dias que Jesus morreu, chegou o dia da Páscoa. Maria Madalena foi até o túmulo levar especiarias. Só que quando ela chegou lá, ela viu o túmulo aberto e não viu Jesus lá dentro. E ela ficou apavorada. Então, o anjo do Senhor que estava ali, em cima da pedra, olhou para Maria e disse assim: Maria, quem você está procurando? Por que está procurando um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, Maria. Ele já ressuscitou. Maria então ouviu aquela notícia. Maria saiu correndo, gritando. E ela foi lá na casa dos discípulos, que era Pedro, Tiago, João, André. E ela bateu na porta. E quando ela chegou, ela disse: Amigos, meus discípulos, Jesus, ele não está lá mais. E eles falaram assim: lá onde, Maria? No túmulo. O anjo falou para mim que Jesus ressuscitou. E eles falaram assim: Maria, nós vimos enterrando Jesus. Maria, você está bem? Não, Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. E aquele dia, crianças, era a Páscoa. Então, quem chega lá na casa dos discípulos? Ele, o próprio Jesus. Jesus bate na porta. E quem vai abrir a porta? Pedro. Quando Pedro abre a porta, que ele vê Jesus na porta, ele fica assustado. E ele falou: a Maria tinha razão. Aí eles convidaram Jesus para entrar. Jesus, quando ressuscitou, andou na terra mais uns 30 dias. Comeu com eles, ceou com eles, conversou com eles. Aí depois, crianças, Jesus um dia chamou eles todos para fora. E de repente Jesus começou a subir para o céu. E eles todos viram Jesus subindo. E de repente 2 anjos aparecem no céu e diz assim para eles: esse mesmo Jesus que vocês agora estão vendo subir, ele vai voltar para buscar aquele que não desistiu do evangelho, aquele que fez a vontade dele e aquele que perseverou firme até o fim. Então, crianças, mataram o nosso Jesus, mas a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Jesus agora ressuscitou e subiu aos céus. Então, a Páscoa do Novo Testamento é isso, criança. É que nós celebramos a ressurreição de Jesus. O Cordeiro Jesus, o Cordeiro Pascual, veio a este mundo, andou neste mundo, fez o bem. Mataram ele, colocaram ele num túmulo, mas ao 3º dia, o dia da Páscoa, ele ressuscitou e agora ele está lá no céu, esperando eu e você. Então essa é a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus, vida, vida nova, tá bom? Então essa é a história da Páscoa que eu contei. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora eu quero dar uma dinâmica para vocês fazerem. Para representar a Páscoa do Velho Testamento, eu quero que vocês desenhem uma porta e coloquem o sangue do cordeiro do lado direito, do lado esquerdo e do lado de cima. O sangue vocês podem fazer com a caneta de tinta vermelha, tá? Agora, a outra dinâmica, para representar a Páscoa do Novo Testamento, eu quero que vocês façam um túmulo com a porta aberta, desse jeitinho, tá? E manda pra mim vocês segurando essa dinâmica, tá? Vocês vão tirar uma foto segurando essa dinâmica. E manda no meu WhatsApp, que é 19 o DDD. E o número é 991
998192, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima e abençoada Páscoa. E lembrando que Páscoa não é chocolate. Páscoa não é coelho da Páscoa. Páscoa é vida. Páscoa é a ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascual. Amém? Beijos a todos. Fiquem na paz do Senhor.